Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui, o nosso canal pelo YouTuber aqui do Éder Casquel. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o teu likezinho aí pra gente, tá? E ative o sininho para que sempre que o nosso canal, postar mensagens, você possa ser alimentado pela palavra de Deus, né? É um lugar simples, é um espaço, não é um estúdio grande em si, né? Como muitos grandes pregadores têm, que semeiam pelo YouTube, mas é o cantinho da palavra, onde nós temos meditado e falado da pessoa maravilhosa do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que acompanham o nosso trabalho, para vocês que recebem a palavra de Deus no vosso coração, né? Que Deus abençoe. Um dia todos nós teremos nosso galardão por termos contribuído com a pregação do Evangelho. Você que assiste, você que comenta, gente que prega a palavra de Deus, todos teremos a nossa recompensa naquele dia diante do justo e maravilhoso juiz. Estamos numa série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Esta é a nova série que nós estamos no ano de 2021 e nós estamos falando sobre a vida e os tempos. Acabamos de falar sobre Paulo na escola de Samaia, escola de Gamaliel, doutor da lei, que ocupava uma grande posição importante no Sinédrio. Gamaliel era filho do rabino Simão e neto do renomado rabino Eliu, que Gamaliel representava o grupo mais liberal dos fariseus, pois ele tinha uma postura diferente das demais, que era uma postura mais severa, mais agressiva. Ele tinha uma postura mais aberta por questões de divórcio, de casamento, de sábado e de guardas da lei, tá? Então Saulo deixa Jerusalém após 10 anos ou mais de estudos com o renomado, mestre da época, Gamaliel. Saulo, melhor dizendo ainda, daqui a pouco nós vamos ter que mudar o nome para Paulo, que por enquanto ainda continua sendo Saulo. Saulo deixou Jerusalém e voltou para Tarsus, provavelmente em 26 depois de Cristo. Não era ainda rabino, pois não tinha idade suficiente para ocupar tal posição, mas tomou lugar junto aos homens da sinagoga, sentando nas principais cadeiras, dando seus melhores diálogos, dando a sua interpretação da lei. Daí já não era mais um pensador qualquer, é um aluno de Gamaliel. Imagina a importância de um aluno de Gamaliel para a igreja de Tarsus, para a sinagoga de Tarsus, para a interpretação de textos, para a interpretação de versículos, para a interpretação de doutrinas e leis que eram realmente seguidos à risca. Tá? Saulo morou em Tarsus durante 10 anos, aumentando seu zelo por Israel e ganhando o respeito de todos. Paulo continuou por 10 anos, ali pregando, falando, do amor de Deus. Enquanto Saulo aguardava pacientemente, em Tarsus, acontecer dele amadurecer a idade para poder se tornar, um rabino, para poder seguir carreira, um evento de maior importância teve lugar na Palestina. Após Saulo sair de Jerusalém, aos pés de Gamaliel, aparece Jesus, o Nazareno, pregando e anunciando, a palavra de Deus. Jesus, da pequena cidade de Nazaré, reunira ao seu redor uma multidão de pessoas. Então, enquanto Paulo aguardava dar o tempo dele amadurecer, se tornar o rabino, mestre dos mestres, quase que Paulo e Jesus, se encontram em Jerusalém, mas o encontro deles era a caminho de Damasco. Jesus sabia, conhecia todas as coisas, mas quando Saulo sai de Jerusalém, daqui a pouco começa um evento na Palestina. Jesus de Nazaré, o maior homem de toda a história, aconteceu o maior evento que mudou a história das nossas vidas, cura, milagre, salvação, redenção, perdão, começou a acontecer o milagre nas nossas vidas, quando Jesus de Nazaré aparece na Judéia pregando a palavra de Deus, tá? Quando, porém, apareceu Jesus, João saiu de cena e apareceu apontando o Nazareno como o Messias, porque diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele apontou para Jesus como o Messias, tá?
Ao reconhecer os rabinos do Santo Templo, Paulo passou a nutrir o maior respeito por eles. Quando conviveu com eles, Paulo começou a ter uma admiração humana. Por isso que nós não podemos, temos que tomar cuidado com as nossas admirações humanas, quando nós colocamos acima do que a palavra de Deus fala, tá? A interpretação do que eles faziam para Paulo era a voz de Deus, tá? Era algo inquestionável, algo divino. Para Paulo, o que o rabino falasse, o sumo sacerdote da época falasse, que era o maior estudado da lei, para ele realmente era inquestionável, era divino. Não aconteceu o mesmo com Jesus. A cada passo Jesus entrava em conflito com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com as tradições, tá? A cada passo que dava, Jesus falava com a autoridade de Deus, e os líderes religiosos ficavam irados por isso, né? Os líderes religiosos estavam realmente nervosos por isso e confirmaram tal alegação, né? Jesus, além de deixá-los bravo ainda, porque falava com autoridade, ele confirmava o que Jesus falava com sinais e maravilha. Jesus, além de falar, Jesus fazia acontecer, tá? Jesus não é só, apesar que o falar de Jesus já é acontecer, haja luz e houve luz, né? E houve todas as coisas, mas o falar de Jesus naquela época, ensinando, ainda vinha acompanhado com sinais e maravilha. Então, quando Paulo volta para Tarsus ali, né? Curtiu o que ele aprendeu, ali na Judéia, ali na região da Galileia, começa, né, um conflito entre os líderes religiosos e o Nazareno, que estava saindo da cidade de Nazaré para pregar uma mensagem, para libertar o povo, para tirar o povo das mãos daqueles que estavam sendo, né, oprimidos pela lei que destruía, pela lei que não mais estava agora trazendo vida, mas matando pessoas, né? Durante 3 maravilhosos anos, Jesus andou pelos campos, pregando na Judéia, na Samaria, Decápolis, Galileia, Pérea. Sua fama espalhou-se por toda a terra, tá? E os líderes de Israel já não sabiam mais o que fazer com ele. Chegou então o dia em que ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, sobre a aclamação do povo, dizendo: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Aí a raiva dos sacerdotes foi tão grande, se transbordou e quiseram pegá-lo, mas temiam a multidão, pois a maioria o considerava profeta. E em toda a história dos judeus, ninguém jamais tinha pronunciado palavras tão cortantes e tão profundas como o Nazareno vinha falando. Lembra que foram mandar prender o Nazareno? Chegou lá, 2 desistiu, falou: não, ninguém nunca falou como aquele homem, não tem como prender. Então, realmente, né, Jesus Cristo tinha palavras cortantes e maravilhosas. Saulo está lá em Tarsus agora, e o movimento acontecendo aqui em Jerusalém, o movimento acontecendo na Judéia, em Decápolis, acontecendo na Samaria, né, vamos assim dizer, pegando fogo aqui, e Saulo está lá no canto ainda. Deus permitiu Saulo, fica aí, já Saulo vai entrar na história, já você vai ver o que Saulo tem a ver com os inícios da igreja, tá? A raiva dos sacerdotes era tão grande, não é de admirar que os rabinos haviam já reunidos no palácio de Caifás para planejar a morte, né, e a prisão de Cristo. Foi também nessa ocasião aí que Judas fez o trato para o entregar, né, por 30 moedas de prata. Então foi aí que foi feito o trato para poder entregar Jesus, né? Depois que ele veio montado no jumentinho, eles se reuniram. Como é que vão pegar? Aí veio o traidor dizer: eu vou entregar ele para vocês. O traidor sabia que Jesus ia sempre orar no Getsêmani, e a multidão dos soldados estava decidida a levá-lo à força ao sumo sacerdote, tá? O sinédrio foi convocado no palácio do sumo sacerdote. Eles não queriam esperar mais para amanhã, esperar para amanhã, né, para amanhecer do dia. O que eles já decidiram? No mesmo dia, resolver a situação. Porém, né, segundo eles reuniram, o sinédrio foi convocado no palácio do sumo sacerdote, e a sentença foi dada, né?
O tribunal reuniu-se e deu a sentença, e a sentença foi lida: morte ao Nazareno. Só que tinha um problema, segundo a lei romana, nenhum tribunal judaico, poderia estar realmente aí decretando pena de morte. Então levaram Jesus para ser, realmente julgado por Pilatos, porque daí Pilatos representava a lei. Pilatos tentou, você sabe a história, tentou, de uma forma ou de outra, na mente dele salvar Jesus, mas Jesus mesmo declarou que ele havia vindo para morrer. Tá no primeiro, e a Bíblia nos fala ainda, que com a morte de Jesus, foi levado a Pilatos e por fim foi crucificado. Tá? E com a morte de Jesus, os sacerdotes e rabinos suspiravam aliviados. O problema havia sido resolvido, Não teria mais aquele mentiroso, aquele falso Cristo, aquele curandeiro, aquele que estava curando cego, aquele que estava curando leproso. Não ia ter mais quem multiplicava pão. Para os rabinos e os fariseus estava, tudo acontecido, tudo muito bem, finalmente o problema estava resolvido. Mas no domingo, no primeiro dia da semana, o pequeno grupo abatido ganhou vida, o maior milagre ocorrido já da história. Jesus saíra da sepultura e apareceu aos seus discípulos. Aí o problema deles voltou no domingo de manhã, porque Jesus, ele ressuscitou como havia prometido, que derrubaria este templo, em 3 dias levantarei. Eles derrubaram o templo, em 3 dias Jesus levantou com poder e grande glória. O pequeno grupo de crentes reuniram-se em Jerusalém para orar e esperar o dom prometido, E a Bíblia diz que no dia de Pentecoste desceu o Espírito Santo sobre eles e o súbito poder de Deus sacudiu o lugar. E o Espírito de Deus desceu sobre eles, foram vistos línguas repartidas como de fogo. A experiência foi tão tremenda que os discípulos gritaram de alegria. Era tão forte que a cidade toda ouviu e vieram ali no cenáculo ver o que estava acontecendo. O poder de Deus, eles louvavam a Deus em línguas estranhas, eles tinham o poder de Deus e eles tinham tanta autoridade que na primeira mensagem, quando vieram para ver o que estava acontecendo, Pedro, que tinha negado Jesus, ponhou de pé e falou que era o seu primeiro pregador da igreja primitiva e fez o discurso, que o grande pregador é o mestre, Mas o primeiro humanamente fez o discurso e ganhou 3.000 almas naquele dia, e na outra mensagem ganhou 5.000. Dentro de 2 dias a igreja do Nazareno já tinha 8.000 seguidores dispostos a dar a sua vida e morrer como Jesus morreu. Eu também vou morrer. O seguidor do Nazareno, ele já pensa assim: da mesma maneira que Jesus morreu para me dar a vida, eu vou morrer por aquele que morreu por mim. Ele vai até a morte e até o final. Então, dentro de 2 mensagens, 8.000 crentes realmente na face da terra se levantou, e 8.000 almas para a glória de Deus, tá? A vida dos primeiros cristãos era marcada pela simplicidade, amor. Eles procuravam viver com Cristo, em amor, temor, na presença do Senhor. A igreja crescia diariamente à medida que o povo ouvia o evangelho. Os discípulos falavam de Cristo no templo, nas casas, nas sinagogas. Os sacerdotes e as autoridades dos templos, não criam na vida além túmulo, por isso se influenciam com o atrevimento que os discípulos tinham de falar que Jesus havia ressuscitado. A igreja, então os líderes começaram a esmagar a igreja, perseguir a igreja. Então está tendo mais seguidor desses nazarenos. Então começou a perseguição acerrada contra a igreja. Só que eles perceberam que quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia, mais a igreja ia avante, porque quanto mais perseguir a tua vida, mais você vai crescer, mais você vai prosperar, mais, porque nós crescemos no apuro, nos apertos realmente que acontece. Então perseguir a igreja para fazer eles parar, mais eles oravam, mais eles clamavam, e a igreja cada dia mais, estava crescendo, estavam sendo odiados e rejeitados pela sociedade, que levantou uma onda de perseguição contra os cristãos. O decreto deles era
a morte eterna. Então esta onda de perseguição chega, né, a notícia até Tarsus. Olha, já matamos Jesus, o tal Nazareno, mas há perseguidores ainda, há seguidores, melhor dizendo, deste Nazareno esparramado pelo Império Romano afora, disseminando esse falso Cristo. Quando Paulo soube dessa história lá em Tarsus, né, quando Paulo fica sabendo da história, aí Paulo entra em cena deste momento da história, quando estão sendo perseguidos, quando estão partindo, né, realmente para perseguição. Lá em Tarso chega a história que está sofrendo um abalo em Jerusalém, desde que o Nazareno veio e pregou, morreu, e agora continuam pregando o evangelho do Nazareno. Paulo se enfureceu e tomou uma decisão de sair de Tarsos e ir perseguir os cristãos, e é outra parte da mensagem da série A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Deus abençoe tua vida.